Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. E hoje eu trago para vocês aqui os palpites desse dia 8/8, sábado de jogos. Eu trouxe aqui simplesmente 15 jogos para a gente conversar sobre e eu passar todo o meu planejamento de trabalho para vocês. Todos os melhores cenários, melhores palpites, tudo que você precisa evitar para fugir de zebra, beleza? Eu sei que é muito jogo que a gente tem nesse sábado, eu deixei muitos de fora, porém, no QR Code abaixo está o meu grupo totalmente gratuito, onde eu trabalho bastante ali a alavancagem e também muitas operações ao vivo. Então, só clicar aí para você ter acesso, se inscreve no canal do Tio Gostei e bora aqui pro vídeo que a gente tem muito para conversar. Show de bola? Vamos lá então. Orgright contra AIK. O AIK me decepcionou muito no último jogo. O AIK pegou aqui a equipe do Halmstad. Na verdade, pegou o próprio Orgright e perdeu de 3-0 em casa. A gente pegou no grupo essa vitória do AIK, tá? E tomamos ali, mas enfim, eu trouxe esse jogo novamente para trabalhar aqui, só que dessa vez eu não vou em nada a favor do AIK. Dessa vez eu vou no over 1,5, mais safezinho, beleza? Então, ó, o AIK tá aqui na sexta colocação, 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. O Orgright aqui tem 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, sofreu 33 gols, então é uma equipe ali que sofre bastante gols. Se a gente puxa aqui a média das equipes, a gente vê que o over 1,5 bateu nos 90% dos jogos do Orgright e 90% dos jogos do AIK, tá? Então nos últimos 10 jogos, que é a média aqui, em 9 ali dos dois times bateu essa linha de 2 gols. E eu acredito que vai estar pagando bem. Ó, 2 gols no jogo tá 1,17. Eu até achei que ia estar um pouquinho maior, mas dá pra pegar, tá? Então 1,17 mais de 1,5 gols. Pra ficar um pouquinho maior essa odd, o que eu faria? Mais de 1,5 gols e um dos gols no segundo tempo, que também é uma média bem forte, tá? A gente puxa aqui o segundo tempo das equipes, ó, 1,4, na verdade, calma, 1,80 marcados e sofridos do Orgright e 1,30 marcados e sofridos do AIK. Então a gente tem uma média bem bacana aqui, principalmente nos minutos finais de marcar gols, beleza? Então, 2 gols no jogo, um golzinho no segundo tempo, bem safe. Midtjylland contra Elfsborg, que também é um jogo que eu trago para gols. O Elfsborg está aqui na 8ª colocação e o Midtjylland na 11ª. O Midtjylland aqui, que é o atual campeão da Suécia, ele tá, como é que tá a situação dele aqui na Europa Conference, tá? Na Champions League, da verdade, ó. Na Champions League ele meteu 3-0 no Rincon Reds e depois 0-0. E o primeiro jogo aqui ele perdeu em casa para o Slovan Bratislava por 2-1. Então ele joga a volta na casa do Slovan Bratislava. Não lembro se é da Eslováquia ou da Eslovênia, mas enfim, joga lá. Então pode ser que ele não preste tanta atenção nesse jogo, mas está em casa, então tem valor também da gente buscar mais de 1,5 gols. Aqui já está um pouco maior, tá 1,28. A média das equipes aqui, olha aqui que interessante, a média de marcados e sofridos do Midtjylland 3,60 puxando os últimos 10 jogos e 2,30 aqui do Elfsborg. O confronto direto entre eles, a gente vê aqui 1-1, 2-0, teve 1-0, 2-2, 1-1, 3-1, 2-0, então a gente puxa um joguinho bem over. Então, 1,5 gols aqui. Vitória de Guimarães e Arouca que eu trago para um mercado bem exclusivo que eu gosto muito de trabalhar, que é bastante validado no Twente da Holanda e no Vitória de Guimarães de Portugal. Vitória de Guimarães para ter mais escanteios no primeiro tempo. Deve estar uma linha ali acima de 1,50, uma cotação bem interessante para a estreia desse campeonato português. Eu quero ver se vai funcionar esse método esse ano. Ano passado deu muito certo, beleza? PSV e Fortuna Sittard, aqui é simples também. O PSV é muito over goals. Só que trabalhar, a vitória do PSV sempre é muito esmagada, mais de 1,5 gols é sempre muito esmagado. Então o que a gente pode fazer? Se a gente puxa aqui a média, olha aqui os últimos 10 jogos do PSV, média de 4,20 marcados e sofridos. E do Fortuna Sittard 2,80. O PSV no primeiro tempo, marcou no primeiro tempo em 90% dos jogos, teve gol HT e 80% dos jogos aqui do Fortuna. Mais de 2,5 gols, 80% dos jogos do PSV. Tá? Primeiro tempo aqui 1,80, 1,30 e o segundo tempo 2,40 e 1,50. O PSV ele tem uma média de 1,5 gols marcados na segunda etapa. A gente puxa aqui, olha, ele marca muito gol no final. 7 gols nos últimos 10 jogos, dos 76 aos 90, 4 gols, 3 gols. Então o que eu quero trabalhar aqui? Eu quero trabalhar aqui gol em ambos os tempos. Para sair um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, independente do lado, tá? Pra gente dar uma aumentada nessa odd. Independente do lado, pode ser de qualquer lado, um golzinho em ambos os tempos. Wolfsburg e Kaiserslautern. O Wolfsburg caiu da primeira para a segunda divisão e aqui eu não quero trabalhar nada mais, nada menos do que o ambas equipes marcam nesse jogo, tá? Ambas equipes marcam cotação de 1,61. O Wolfsburg na Bundesliga 1 era um time que era muito over goals, sempre tinha ambas e o Kaiserslautern também, tá? Então,
A gente puxa a média aqui, olha, 2,80 marcados e sofridos e 2,60 marcados e sofridos. Média de ambas equipes marcam 50% dos jogos do Wolfsburg, do Kaiserslautern nem tanto, mas a primeira rodada eu vou chamar essa operação aqui, beleza? Mas por que não é tanto? Porque o Kaiserslautern, ele não sofre tantos gols. Na segunda divisão ano passado ele não sofreu tantos gols, ganhava muito por 1-0, 2-0, porém ele tá pegando um adversário melhor e na casa do adversário que é o Wolfsburg. Então eu vou trabalhar em cima das equipes marcam. Pro Brasileirão aqui agora a gente tem um jogo do Grêmio contra o São Paulo. Vamos lá, puxar a classificação para a gente entender um pouquinho melhor esse jogo. Puxando a classificação aqui, a gente vê o São Paulo aqui com 26 pontos, 25 gols marcados, 23 gols sofridos. São Paulo não está na Copa do Brasil, está disputando a Sul-Americana, né? E o Grêmio aqui que foi classificado, passou o Mirassol, está nas quartas da Copa do Brasil, tá ali na Sul-Americana, não, na Sul-Americana saiu pro Bolívar, né? Então agora o foco é Copa do Brasil e sair dessa zona de rebaixamento onde ele tá aqui com 22 pontos, beleza? Então, vamos puxar aqui o retrospecto do São Paulo. São Paulo vem aqui de... Irmão, que isso? Nos últimos 10 jogos, São Paulo ganhou um jogo, que foi contra o Boston River na Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, pós-Copa do Mundo, né? O São Paulo ele perdeu para o Remo antes da Copa e aqui ele perdeu de 2-1 para o Atlético e empatou com o Flamengo em 1-1. Foi um bom empate isso daqui. Se a gente pega aqui o Grêmio, ele venceu o Mirassol por 1-0, empatou fora de casa pela Copa do Brasil, perdeu lá, né, por 2-1, perdeu aqui os 2 jogos para o Bolívar e empatou com o Fluminense em casa. Então a gente puxa os jogos do Grêmio em casa, não são jogos tão assim bons do Grêmio, mas ele pelo menos deixou um golzinho, ó, deixou um golzinho no Corinthians, deixou um golzinho na Chape, marcou no Fluminense, não marcou no Bolívar e ganhou do Mirassol. O São Paulo fora de casa também uma péssima campanha, empatou, perdeu pro Flu, perdeu pro Juventude pela Copa do Brasil, empatou com o Riggs, perdeu pro Corinthians. Cara, esse jogo aqui eu vou trabalhar uma linha de 1 a 3 gols do Grêmio, tá? O Grêmio para marcar pelo menos um gol no jogo e no máximo 3. Deve estar pagando algo em torno de 1,35, às vezes até 1,40, é uma cotação bem boa. Eu duvido muito que o Grêmio faça 4 ou 5 gols aqui, mas duvido muito mesmo, tá? Então é um golzinho no mínimo e no máximo 3. Escanteios e cartões eu ficarei de fora, é um jogo difícil de analisar escanteios e cartões. E é isso, over goals também tomaria cuidado, tá? Vamos, talvez sair no primeiro gol ali, o jogo possa se abrir, mas se demorar muito, eu prefiro ficar de fora. Vila Nova e Sport Recife. Vila Nova vem aqui na quinta colocação. Em casa, o Vila Nova tem 7 vitórias, apenas 2 empates, não perdeu nenhum jogo. E o Sport fora tem 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Não é um mau visitante o time do Sport. Mas a gente puxa aqui os últimos jogos do Vila Nova em casa. 2-1 pro Fortaleza, 2-1 em cima do São Bernardo, 4-3 em cima do Náutico e 1-0 em cima do Botafogo. O Sport fora de casa empatou com o Goiás, perdeu pro Criciúma, perdeu pro Fortaleza e empatou 0-0 com o São Bernardo. Então aqui eu quero um golzinho do Vila Nova nesse jogo. Vila Nova para marcar um gol, beleza? AZ e Adelderhag. Cara, que é o seguinte, aqui eu acho que ambas as equipes marcam vai estar com cotação bem alta, porque o AZ é um time já de elite da Holanda, mas é um time que marca e sofre muitos gols. Ó, ambas as equipes marcam nos últimos 10 jogos aqui do AZ, vem em 70% dos jogos, ou seja, dos últimos 10, em 7 teve. Média de gols marcados sofridos, 3,80. Do ADO, 3,40. O ADO subiu da segunda divisão da Holanda para a primeira com quase 90 pontos. Foi 88, 89 pontos, se eu não me engano. Fez uma excelente segunda divisão, então é um time bom, é um time forte. Se a gente puxa aqui, tem histórico de confronto direto, 2-1, 2-2, 1-0, 4-0, 1-0, 3-2, 1-0, 3-0. Então o AZ realmente é predominante, mas a gente pega aqui ambas as equipes marcam, foi em 2021 o último jogo deles na Holanda, tá? Depois o ADO caiu. Então aqui eu quero esse mais de 1.000 gols, eu acho safe, é 1,14, mas eu me arriscaria nesse ambas as equipes marcam 1,67, tá? Eu acho bem interessante. Tigre e River Plate aqui eu quero trabalhar ao vivo, mas eu quero trazer esse time aqui do River para vocês. O River tem 3 derrotas aqui no Clausura, precisa muito mostrar serviço. Trouxe Thiago Almada, tá com o Angel Correia, tem Otamendi, tem vários jogadores, Montiel, né? Tem vários jogadores de elite ali, jogadores de seleção da Argentina e precisa se provar. Irmão, 3 derrotas, não marcou nenhum gol ainda, então eu quero ficar de olho em alguma coisa nesse River. Eu acredito que esse River vai começar a jogar bola, mas eu trouxe esse jogo pra gente trabalhar ao vivo. Remo e Atlético Mineiro pra gente continuar. Aqui eu gosto muito de um cenário de escanteios, tanto o Galo quanto o Remo são muito overcantos, então eu gosto muito de um cenário aqui de escanteios e gols também. Se a gente pega aqui a média de gols, olha, marcados e sofridos 2,30 a 1,80. O Atlético não sofre tantos gols, mas até marca. No segundo tempo, é uma linha até ok, né? A gente vê aqui uma divisão de gols dos 31 aos 45, costuma ter bastante gols, e dos 76 aos 90. No final do primeiro e do final do segundo tempo, costuma ter mais gols, certo? Mas aí eu quero o seguinte, galera.
você vai fazer um combinho bem interessante, eu gosto bastante. Mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo, ou seja, 4 cantos no primeiro tempo e 2 gols. Vai ficar maravilhoso isso daqui, um mel, pode pegar que é sucesso. Botafogo, São Paulo e América, daqui não tem como não pegar alguma coisa contra o América Mineiro, tá? O América Mineiro a gente puxa aqui os últimos jogos, jogando fora de casa, ele perdeu pro Avaí, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Operário, venceu o Fortaleza e perdeu pro Juventude. O Botafogo de São Paulo jogando em casa, meteu 4 no Juventude, venceu o Avaí, perdeu pro CRB e venceu o Operário. O Operário tá lá em cima na tabela, a Juventude tá lá em cima na tabela, o Avaí tá mais pra baixo. Então, aqui eu vou trabalhar um gol da equipe do Botafogo de São Paulo. Show de bola? Boca Juniors e Vélez Sarsfield. Aqui eu quero trabalhar uma linha de menos de 3,5 gols. O Vélez vem aqui com 3 vitórias, 5 gols marcados, 1 gol sofrido. O Boca com um empate, uma derrota e uma vitória. 3 gols marcados, 5 gols sofridos. Aqui eu quero menos de 3,5 gols para você completar aquele bilhetinho a 1,14. Curitiba e Chapecoense. Cara, esse jogo aqui é bem complicado. Bem complicado. Eu acredito que dá sim pra gente trabalhar ele mais ao vivo. Por quê? A cotação 1,65 do Curitiba tá bem esmagada, não compensa pegar a vitória nessa cotação. A Chape tá desesperada, precisa de pontuar, tá muito atrás na tabela aqui já. São 12 pontos que separam ela aqui do Santos, Inter e Grêmio, então precisa muito pontuar. O Curitiba também. Mas o Curitiba não vem de jogos tão bons, ó. O Curitiba vem de uma derrota pro Cruzeiro, empate com o Bragantino, derrota pro Palmeiras, derrota pro Flamengo. Beleza, pegou Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mesmo assim, a fase não tá tão boa. Né? Chapecoense nem se fala. Eliminado da Copa do Brasil, não tem mais nada para disputar, agora é só tentar não cair. Então o foco é todo Brasileirão, pode sim complicar a vida do Curitiba, eu prefiro trabalhar esse joguinho ao vivo, tá beleza? Botafogo e Fluminense, a gente tem aqui um clássico carioca, Fluminense que foi eliminado para o Vasco na Copa do Brasil, primeiro joguinho 0x0, segundo jogo 3x1, com a torcida do Fluminense lá apoiando, empatou com o Bahia em 0x0, 1x1 aqui contra o Grêmio e 1x1 contra o Bragantino no último lance do jogo, custando. Se você puxa os últimos 10 jogos, não é uma fase ruim do Fluminense, mas o Fluminense é um time que cria muita oportunidade e não faz gol. Cano, até o John Kennedy também, o Hulk, são jogadores que perdem muito gol. Tá? O Fluminense cria muito mesmo, mas perde muita oportunidade. Então, é difícil, tá? Esse jogo aqui, talvez eu trabalharia um jogo puxado mais pro under um pouquinho, porque o Botafogo também nem se fala, ó. 1x0, 0x0, teve esse 2x1 aqui, mas normalmente são jogos ali um pouco mais equilibrados, um pouco mais under. Em caso do Botafogo, deixa eu dar uma olhada aqui. O Botafogo em casa, olha aqui, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 17 gols. É até um bom mandante, né? Tá aqui bem abaixo na tabela se tratando do fator casa, porque tem 9 jogos. Tem times aqui que tem 11 jogos em casa, 10 jogos em casa, então por isso estão acima da tabela. Mas ó, o Botafogo tem 15 pontos aqui jogando em casa, o Flamengo, que é o quinto melhor mandante, tem 18. Então por isso que é uma diferença bem baixa, tá? Se o Botafogo ganha esse jogo aqui, ele já sobe lá como mandante. E fora de casa, o Fluminense tem 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, sofreu 14 gols. Eu acredito sim que dá pra pegar um gol do Botafogo, acredito sim. Porém, eu vou trabalhar uma linha mais interessante. O que eu acho? O Fluminense deve começar um pouco mais recuado, tá devendo, tá precisando de jogar, mas deve começar um pouquinho mais recuado. O Botafogo deve ter mais posse de bola e mais ofensividade pelo fator casa. Então, eu acredito que deve trabalhar aqui uma linha de cantos a favor do Botafogo nesse primeiro tempo, tá? Então, eu vou pegar pro Botafogo ter mais escanteios no primeiro tempo e ao vivo eu trabalho alguma coisa voltada para gols, combinado? E para fechar aqui, Independente contra Platense, aqui eu acredito que dê para trabalhar esse golzinho do Independente, que é uma equipe muito forte dentro de casa. O Platense aqui tem 1 vitória, 2 derrotas, sofreu simplesmente 8 gols. Tá? Olha aqui, o Platense, ele tomou 4x0 pro Talleres de Córdoba, 2x1 pro Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba 2x1 e 2x2 aqui com o União Santa Fé. Então, loucura, tá? 3 jogos, sofreu simplesmente 8 gols. O Independente, ele perdeu fora de casa pro Vélez, mas em casa ele ganhou de 1x0 e ganhou do Estudiantes fora de casa por 2x1. Então, realmente, é uma equipe bem forte dentro de casa. No confronto direto aqui, a gente vê que normalmente o Independente deixa um golzinho. Então, eu gosto do Independente para marcar um gol aqui, ou então pega aquela linha de 1x4 gols para você dar aquela crescidinha na hora. Fechou? E é isso, rapaziada. Tem muito jogo da hora, muito jogo bom. Ao vivo vai ter muita oportunidade. Então, se inscreve no canal, deixa o gostei, um comentário do que achou, do que você vai trabalhar nesse sabadão lotado de jogos. E no QR Code tá o nosso grupo. Tamo junto, um grande abraço e até amanhã. Fui!